peso do sonho e o preço da realidade. Desde que os primeiros humanos olharam para o céu e viram a lua brilhando como um farol solitário na escuridão, nasceu o desejo de alcançá-la, de fincar os pés naquele solo prateado e chamar um pedaço dela de lar. Mas transformar essa fantasia em realidade não é uma questão apenas de coragem ou determinação. É uma questão de números. E esses números não são nada amigáveis. Cada missão enviada para fora da Terra carrega consigo um peso invisível. Um peso que não pode ser medido apenas em toneladas, mas sim em cifras. Enviar um único quilograma para a órbita terrestre já custa milhares de dólares. Para a Lua, o preço se multiplica de forma absurda, e não estamos falando de levar apenas alguns equipamentos ou suprimentos para uma curta estadia. Estamos falando de construir algo permanente, uma estrutura que possa abrigar seres humanos por meses, talvez anos. Cada ferramenta, cada módulo, cada grama de material teria que ser transportada, e isso torna a ideia de uma base lunar um verdadeiro devorador de orçamentos. Mas e se não precisássemos carregar tudo? E se, em vez de depender da Terra para cada parafuso, usássemos o que a Lua já oferece? Existe um material abundante cobrindo sua superfície, uma substância que poderia ser a chave para reduzir os custos e tornar essa base viável: o regolito. Essa poeira fina e traiçoeira poderia ser moldada e utilizada para construir abrigos, protegendo os astronautas da radiação mortal e reduzindo drasticamente a necessidade de transportar materiais caros da Terra. Parece uma solução perfeita, mas há um problema. O regolito lunar não é apenas pó, é um pesadelo microscópico. Ele é afiado como vidro, corrosivo como areia movediça e capaz de se infiltrar nos mínimos espaços, grudando em tudo como uma maldição invisível. Ele já causou danos a trajes espaciais, atrapalhou equipamentos e se mostrou um desafio imprevisível para qualquer missão que ousou pousar na Lua. Se queremos usá-lo a nosso favor, primeiro precisamos domá-lo. Mas como manipular algo que pode, ironicamente, se tornar uma ameaça à própria base que tentamos construir? E, falando em ameaças, ainda há outro problema à espreita. Algo que não pode ser visto a olho nu, mas que está sempre presente, esperando o momento certo para atacar. Algo que pode destruir máquinas, contaminar trajes espaciais e transformar um simples pouso em um evento caótico. Um inimigo invisível que se espalha como um fantasma pela superfície lunar. O paradoxo da proteção: abrigo ou armadilha? A superfície lunar não perdoa os desavisados. Não há atmosfera para filtrar a radiação cósmica, nem um campo magnético para barrar as partículas carregadas que cruzam o espaço a velocidades inimagináveis. Lá, o Sol não apenas ilumina, ele bombardeia. E quando a noite cai, a escuridão traz um frio que congela até a esperança. Sem uma proteção eficiente, a vida humana na Lua seria um experimento de curta duração. Mas nós já sabemos disso. E é por isso que o regolito parece uma resposta tentadora. Esse pó lunar, presente em cada centímetro da superfície, poderia ser usado como um escudo natural. Cobrir módulos habitáveis com ele criaria uma barreira contra a radiação mortal, um casulo protetor que manteria os astronautas a salvo. Mas há um detalhe sinistro. Esse mesmo material que promete ser a solução é, ao mesmo tempo, um dos maiores obstáculos para a sobrevivência. O regolito lunar não é como a areia macia das praias terrestres. Ele é afiado, cortante, traiçoeiro. Suas partículas, formadas pela colisão incessante de micrometeoritos ao longo de bilhões de anos, não possuem a suavidade da erosão que conhecemos na Terra. Elas são irregulares, microscópicas lâminas que grudam em tudo o que tocam. Os astronautas das missões Apollo descobriram isso da pior forma. Seus trajes ficaram impregnados de regolito, entupindo sistemas de filtragem e arranhando visores. O material se infiltrava em tudo, transformando cada movimento em uma luta contra um inimigo invisível. E o pior,
ninguém sabe exatamente quais são os efeitos de uma exposição prolongada a esse pó infernal. Ele pode ser tóxico para os pulmões, pode danificar máquinas e comprometer sistemas críticos de suporte à vida. Para domá-lo, precisaríamos desenvolver métodos avançados de contenção e manipulação, encontrar formas de usá-lo sem que ele nos destruísse no processo. E mesmo que conseguíssemos resolver esse problema, ainda restaria outra questão crucial. Antes mesmo de construir qualquer estrutura, antes de moldar o regolito em algo útil, precisaríamos garantir que as missões cheguem em segurança, porque pousar na Lua não é um simples detalhe técnico, é um campo minado de incertezas, onde um único erro pode transformar uma aterrissagem em uma catástrofe. O desafio do pouso, entre o sucesso e o caos. A Lua parece quieta, serena, uma esfera silenciosa pendurada no vazio. Mas essa calmaria esconde um problema traiçoeiro. Nada ali se move, até que algo tente pousar. Então, o caos começa. Imagine uma nave descendo lentamente, motores ajustando a trajetória, poeira se erguendo em ondas silenciosas. A poucos metros do solo, o impulso final dispara, e então, uma tempestade fantasma se forma. O regolito, aquele mesmo pó microscópico e implacável, entra em cena mais uma vez. Mas agora, ele não está apenas grudando nos trajes espaciais ou desgastando equipamentos. Ele está sendo lançado a velocidades absurdas, espalhando-se por quilômetros. Pequenas partículas afiadas ricocheteiam na superfície como projéteis invisíveis, cobrindo sensores, atingindo painéis solares, infiltrando-se nos cantos mais inesperados. Foi exatamente isso que aconteceu durante as missões Apollo. Quando os módulos lunares pousavam, seus motores levantavam uma nuvem densa que obscurecia completamente a visão dos astronautas. Eles pousaram às cegas, confiando apenas em instrumentos de navegação. Isso funcionou, por pouco. Mas agora estamos falando de algo muito maior. Uma base lunar exigiria pousos frequentes, com equipamentos mais pesados, naves de carga transportando toneladas de suprimentos. Cada aterrissagem poderia transformar a área ao redor em um inferno de poeira descontrolada, comprometendo tudo o que estivesse por perto. A solução? Criar pistas de pouso estáveis, sólidas o suficiente para impedir que o regolito se espalhe. Mas como fazer isso em um lugar onde não há cimento, não há asfalto, não há nada além de um solo fino e traiçoeiro? Cientistas propõem uma técnica ousada: sinterizar o regolito, fundi-lo com calor extremo até que se transforme em uma superfície dura, quase como vidro. Isso poderia criar zonas de pouso seguras e impedir que cada nave levantasse uma tempestade de destruição. Mas há um problema: para isso precisaríamos de energia, muita energia. E na Lua, energia não é algo garantido. Durante o dia lunar, o Sol brilha implacável, fornecendo luz suficiente para alimentar qualquer sistema. Mas quando a noite chega, tudo muda. E na Lua, a noite não dura algumas horas. Ela se arrasta por 2 semanas inteiras, um período de trevas e frio absoluto. Manter tudo funcionando nesse ambiente hostil é um desafio que pode decidir o futuro de qualquer tentativa de colonização lunar. O frio congelante e o calor infernal. A Lua não tem misericórdia. Quando o Sol está no céu, sua superfície ferve a impressionantes 120 graus Celsius, calor suficiente para fritar um ovo instantaneamente. Mas quando a noite chega, o cenário se inverte de forma brutal. Sem atmosfera para reter o calor, a temperatura despenca para menos 170 graus Celsius, congelando tudo o que não estiver devidamente protegido. Esse ciclo implacável transforma a Lua em um campo de batalha térmico, onde cada peça de equipamento precisa resistir ao inferno abrasador e ao congelamento absoluto, dia após dia, sem falhas. Imagine uma base lunar exposta a essa variação. Pela manhã, o metal se expande sob o calor extremo. À noite, ele se contrai violentamente. Para qualquer estrutura construída ali,
É como viver um terremoto diário, uma pressão constante que pode rachar materiais, desgastar componentes e reduzir a vida útil de qualquer sistema. Sem uma proteção térmica eficiente, não importa quão avançada seja a tecnologia que levamos, ela simplesmente se partiria com o tempo. Mas não são apenas os equipamentos que sofrem. Os humanos dentro da base enfrentariam desafios igualmente assustadores. Manter uma temperatura interna estável exige um consumo constante de energia. E aí surge o verdadeiro dilema. Durante o dia lunar, os painéis solares poderiam fornecer eletricidade em abundância. Mas à noite... Bom, a noite dura 14 dias terrestres. E sem luz solar, esses painéis se tornam inúteis. Isso significa que, para sobreviver, precisaríamos de uma fonte de energia confiável, algo que funcione independentemente da luz do Sol. Pequenos reatores nucleares poderiam ser a solução, fornecendo energia contínua, mesmo no frio absoluto da noite lunar. Mas há um detalhe que torna essa necessidade ainda mais crítica. A base lunar não pode simplesmente ser um refúgio de aço e tecnologia. Ela precisa manter seus habitantes vivos. E para isso, há algo ainda mais essencial do que energia. Algo sem o qual nenhum ser humano pode resistir por muito tempo. E que na Lua é mais valioso do que qualquer metal precioso. O fôlego da sobrevivência. Ar, água e o sonho de ficar. No vazio mortal do espaço, há um detalhe que muitos podem esquecer. Para viver, precisamos de algo tão simples quanto ar e água. Na Terra, esses recursos estão em toda parte. Na Lua, no entanto, eles são quase inexistentes. O oxigênio e a água, essenciais para a sobrevivência humana, não são facilmente encontrados na superfície lunar. E, quando são, estão espalhados de forma inacessível, em forma de gelo preso nas sombras eternas dos polos. Imagina o peso desse problema. Se queremos construir uma base que sustente uma colônia, cada respiração, cada gole de água, precisa ser cuidadosamente planejado. Transportar oxigênio e água da Terra não seria uma solução a longo prazo. A base precisaria ser autossuficiente. Para isso, a tecnologia teria que transformar o regolito lunar em algo mais do que simples poeira. Ele precisaria gerar oxigênio. Os cientistas já estão desenvolvendo métodos para extrair oxigênio do regolito, um processo tão fascinante quanto desafiador. Mas isso é apenas parte da equação. E quanto à água? Aqui a solução parece estar mais próxima. Se conseguirmos acessar os depósitos de gelo lunar, poderemos criar um sistema que extraia, purifique e recicle a água, mantendo a base funcional. Mas isso não é tarefa fácil. A extração do gelo lunar exigiria tecnologias que ainda não dominamos, sistemas de perfuração que possam resistir ao frio implacável e trazer à superfície um recurso vital, sem o qual a vida não poderia continuar. Mas mesmo assim, a água não é a única preocupação. O ciclo de vida na Lua precisa ser fechado. Precisamos reciclar tudo: a água, o ar, até os resíduos humanos. Qualquer falha nesse sistema poderia significar o fim da missão. Agora, se você está curtindo essa jornada sobre os desafios da exploração lunar e quer entender mais sobre outros mistérios fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal Ciência Direta e deixar seu like para mais vídeos como esse. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que despertam a curiosidade e a imaginação de todos. E se você achou essa história interessante, te convido a assistir ao nosso vídeo sobre a hipótese da Floresta Negra, um conceito intrigante que explora uma das teorias mais enigmáticas sobre nosso universo. Basta clicar no vídeo aqui ao lado para embarcar nessa nova jornada. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.